estamos nós para apresentar mais um estudo da Revista Espírita do ano de 1862 para a TV Nova Luz. Escolhemos desta vez uma mensagem recebida em 21 de novembro de 1861 na cidade de Bordeaux pelo médium Sr. Guipon, intitulada O Duelo. Duelo. A gente custa crer que houve um tempo, não muito distante, em que os homens, em nome da defesa da honra, uma vez se sentindo ofendidos, podiam tentar se fazer a reparação através do duelo. A lei existia, estabelecia que deveriam ambos, o desafiador e o desafiado, marcar lugar, data e hora e escolhessem as armas para que nenhum tivesse desvantagem em relação ao outro. E não existia a turma do deixa disso, não. A plateia normalmente apoiava e torcia pelo supostamente ofendido e desonrado. Ou então os homens já saíam de casa prevenidos com suas armas, caso enfrentassem alguma situação que os ofendesse, estariam prontos para duelar. A mensagem do duelo ela é abordada apresentando as consequências humanas e espirituais e é assinada simplesmente assim: teu pai, Antônio. Chama atenção para que, em qualquer circunstância, nós temos que chegar até o fim do prazo fixado pelos decretos da Justiça Suprema. E caso abreviemos esse tempo, teremos que repetir a prova. Então, abreviar por si mesmo ou por provocação o instante fixado por Deus para nosso regresso à pátria espiritual é, pois, um crime enorme. E por isso o duelo era um crime maior ainda, porque não era só suicídio, mas também um assassinato e raciocinado. E o Espírito Antônio continua nos levando à reflexão, explicando que o provocado e o provocador se suicidam moralmente, expondo-se voluntariamente aos golpes mortais do adversário. Ambos são assassinos e duas vezes criminosos aos olhos de Deus, desde o momento em que procuram mutuamente tirar a existência sua e do próximo. E é um suicídio também, porque os duelistas estão abreviando suas vidas, seja uma vida de expiação imposta por Deus ou uma vida simples, com uma simples prova escolhida por eles. Então, duas vezes terrível seria a sua punição, porque nenhuma escusa, nenhuma desculpa vai ser admitida, já que tudo para eles é friamente calculado e premeditado. Nesse ponto, ele se dirige novamente ao filho, dizendo: limpe o coração, meu filho, porque também tu fostes um pobre desviado. E eis a minha resposta: para não sucumbir a essa terrível tentação, não nos são necessários senão humildade, sinceridade, caridade para com aquele nosso irmão em Deus. Se sucumbirmos, se nos deixamos arrastar pelo desejo de vingança, é somente por conta do nosso orgulho e ostentação, querendo dar a última palavra e ser aplaudido pela plateia que observa embaixo. Antes de passar para as outras considerações, vamos atualizar os nossos pensamentos? Muita gente afirma que o duelo acabou, que não existe mais. Mas será? Hoje as leis mudaram. Nós podemos entrar na justiça com ações contra danos morais. É muito evidente o abrandamento dos costumes, já que na maioria das vezes nós não portamos mais armas de defesa quando saímos às ruas. Já não queremos tirar satisfação imediata diante de uma suposta injustiça, mas ainda muitos continuam querendo fazer justiça com suas próprias mãos. Como podemos ver nos vários casos de barbárie relatados constantemente na mídia, sempre com tumultos terminando na morte de alguém. Vamos analisar algumas situações que nos apontam a presença do duelo nos nossos dias.
Quando um país se sente ofendido e declara guerra a outro, não será também um duelo? E quando alguém é fechado no trânsito e persegue o outro motorista tirando tirar satisfação, e quantos armados, por causa de uma resvalada, são capazes de a sangue frio descarregar sua arma sobre o outro, tirando uma vida por um simples capricho? E quando algum homem ainda se julga ofendido na sua honra e tira a vida da esposa, do amante e até a sua própria? E quando as torcidas de futebol marcam encontros pela internet, objetivando tão somente agredir a torcida do time oposto? E os alunos que se juntam para pegar algum colega do lado de fora da escola, enquanto o resto da turma fica filmando para depois jogar nas redes sociais, sem se importar com os danos físicos e morais causados com o agredido? E as agressões de todo matiz nas redes sociais? No noticiário a gente vê todos os dias exemplos desses duelos modernos. Então, o que à primeira vista pode parecer ultrapassado, no olhar mais atento, percebemos que o tema ainda está muito atual, principalmente em relação às orientações que os espíritos nos dão sobre a necessidade de mudarmos nossas atitudes. E o que nos leva a agir assim? A carne treme, a vontade de reagir por impulso é grande. Por que nós reagimos assim ainda de forma tão primitiva? Por que nasce essa necessidade de brigar, de competir na sociedade? É por causa do orgulho e não da honra, dizem os espíritos. É o orgulho que, junto com o egoísmo, é uma das maiores chagas da humanidade. Aos que justificam o seu pavio curto por herança do pai ou de outro familiar, dizem que tem o sangue quente, né? Mas sabemos que não herdamos características morais, somente físicas. E se nos parecemos com algum familiar, é por afinidade e não por herança. Somos herdeiros somente de nós mesmos, em cada encarnação tentando superar as nossas mazelas. O Espírito Hahnemann, em sua mensagem à cólera, no capítulo 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como também não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, pergunta ele, aonde estaria o mérito e a responsabilidade de cada um? Portanto, nos dias atuais, nós já temos que eliminar essa síndrome de Gabriela, de que nasci assim, você mesmo assim, vou morrer assim. Nossa proposta é sair desta vida melhor que nós entramos. Dissertando sobre o assunto desse artigo, Kardec ressalta que o compasso do nosso coração bate diferente na frente de um amigo do que na frente de um inimigo, de uma pessoa que nos é antipática. É uma reação física, orgânica, é uma sensação que todos nós experimentamos, recebendo por isso as mesmas vibrações, tal como explica a lei de fluidos. Com essas desculpas, não só arruinamos nossos irmãos, como também nos suicidamos, porque a psicosfera tóxica em que nos envolvemos reduz a nossa saúde, desenvolvendo doenças que nos comprometem com o suicídio indireto. E o Espírito Antônio, Pai, continua na mensagem nos alertando. Quantos, em nome do dever e da honra, arruinam seus irmãos? Com estas palavras se suicidam, com estas palavras se perdem. Acreditam aqueles, que são fortes porque venceram um infeliz mais fraco do que eles, mas são mais cegos. Cegos também são quando creem que conseguem a consideração humana porque estão sendo aplaudidos por pessoas tão cegas quanto eles. Não é mais tempo de falar em defesa da honra. Temos o dever de pensar no real significado dessas palavras que expressam execução dos mandamentos de Deus, sabedoria, caridade e amor.
Por isso, destacamos aqui, nesse estudo, a necessidade de aprendermos principalmente sobre os duelos mentais silenciosos, que nos levam a patinar nos charcos da alma, impedindo-nos de avançar espiritualmente, quando permanecemos cultivando injustiça, rancor, ódio, pensamentos agressivos. A pessoa diz que não tem paz de espírito, que não sabe por que sofre tanto, mas se analisar suas atitudes, perceberá que até mentalmente ela fica em posição de duelo, está sempre remoendo, ruminando suas fontes mentais, elaborando situações e diálogos imaginários, como se ela estivesse armando para uma batalha. Se falar isso, eu digo aquilo, e se responder assim, eu rebato assado. E com esse duelo íntimo, com os nossos pensamentos, nós vamos emitindo vibrações negativas para com os nossos desafetos. E que desafetos são esses? A maioria faz parte dos nossos duelos familiares. É briga entre pai, irmão, filhos, uns duelando contra os outros, deixam de se falar, quando se reencontram sai briga de novo, é a esposa duelando com a sogra com a nora, em disputas infantis, parentes competindo uns com os outros, causando sofrimento para todos. Bater boca para sempre, dizer a última palavra, só nos conduz a uma vitória, a aparente, que nos eleva o orgulho e a vaidade. Portanto, gente, paremos para olhar a nossa maneira de agir e de pensar no dia a dia. E com certeza nós vamos encontrar a resposta rapidinho para o nosso sofrimento. É o nosso nível de tolerância que está zero. E duelo, seja ele verbal ou mental, é falta de tolerância. Como agir então? Fechou você no trânsito? Não aceite provocações. Esse deve estar enfrentando provas que a gente nem imagina. Não levar nada para o lado pessoal, achando que é provocação do outro. E mesmo se for, siga em frente, acerene sua mente. Melhor investir na resiliência do que partir para a briga. Queremos qualidade de vida física e mental. Então temos que fazer a nossa parte. E sempre vai haver um desafio. Aquele que nos chama para o duelo sempre vai achar uma forma de nos envenenar. Cabe a nós reconhecer o momento e reagir a essa intriga, não alimentando a intenção do intrigante, mudando de atitude mental e moral. Nós não podemos mudar a faixa vibratória dele, nós podemos mudar a nossa. E foi por isso que Jesus nos ensinou a vigiar e orar para não cair em tentação. Mas vigiar por quê? Aqueles momentos em que nós estamos nos sintonizando com a onda mental de duelos de crimes, discussões, agressividades, de antipatias uns para com os outros, e uma vez reconhecendo essa sintonia, a gente agir para sair dela, né? E como é que a gente vai fazer para quebrar essa onda mental negativa? Experimentando nos sintonizar com os nossos amigos espirituais superiores. Quando nos sentimos envolvidos em pensamento de agressividade e intolerância, pedir para eles ajuda, né? Para manter a serenidade, para vibrar com carinho em relação ao outro, colocando-nos no lugar dele, lembrando que nós não estamos juntos em família por acaso, nós temos uma proposta de reconciliação com esses espíritos. E não podemos perder mais uma encarnação com isso. Mesmo no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, que sejamos sempre sintonizados com a espiritualidade maior, pronta para nos dar força, coragem, para serenar os ânimos e para não partir para a briga. Sabemos que não podemos ainda amar os nossos inimigos, mas já podemos treinar para não odiá-los, né? Por isso é que a gente está encarnado, para nos melhorar,
para vencer esse homem velho que nos prende aos grilhões do sofrimento e nos libertar dessas amarras, vencendo, acima de tudo, a nós mesmos, superando as nossas dificuldades diárias, conforme nos ensina André Luiz, quando diz que a nossa maior luta é conosco mesmo e não com os outros. É a nós mesmos que precisamos vencer nossos defeitos, nossos vícios, nossos defeitos, nossos pensamentos ruins, impuros, violentos. O único mal que devemos é aquele que ainda existe em nós. E meditemos. Se nós pudéssemos olhar para o coração um do outro e compreender os desafios que cada um de nós enfrenta, iríamos tratar uns aos outros com muito mais suavidade, com muito mais amor, paciência, tolerância e cuidado. Obrigada, meus irmãos, por sua audiência. Por favor, mandem suas sugestões e cuidados e comentários. Sua participação é muito importante. Você pode participar acessando diretamente o site da TV Nossa da Luz ou seu canal no YouTube, revendo esses outros episódios. Que Jesus nos abençoe nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita e da revista espírita e até o nosso próximo estudo.